Pessoal, continuando a nossa aula, né, sobre esse processo dos imigrantes, não é? A imigração que contribuiu para a formação de um povo miscigenado. Eu falava no vídeo anterior para vocês da questão da criação da lei de cotas de imigrantes, que foi na época de Getúlio Vargas, isso no ano de 1934. E de fato, gente, com essa criação, com a criação desta lei, a lei de cotas, então Vargas acabou atingindo o objetivo dele, que era proteger o mercado do trabalho brasileiro, ou seja, o mercado para o trabalho do povo brasileiro, e houve realmente uma diminuição na quantidade de imigrantes que chegavam para trabalhar no Brasil. Muito, como falei para vocês, muitos trabalhavam na lavoura do café, como foi o caso dos italianos. Os italianos vieram para o Brasil e muitos deles trabalharam na lavoura do café. Pois bem, então quando Vargas cria essa lei, que é a chamada Lei de Cotas, dos imigrantes, há realmente uma diminuição bastante dos imigrantes e a imigração nós dizemos que ela decresceu. Mas recentemente, nos últimos anos, já do século XXI, o Brasil acabou voltando a receber muitos imigrantes de países pobres, não é? De países mais pobres, não é? De países que vêm para o Brasil em busca de um sonho, em busca de empregos. E muitos desses países são pessoas que vêm dos países latino-americanos. Por exemplo, muitos bolivianos, muitos haitianos vieram para o Brasil em busca de refúgio, em busca de empregos. Um outro exemplo também, que ainda nós vimos recentemente, são o caso dos venezuelanos. Quantos venezuelanos vieram para o Brasil fugindo da crise pela qual a Venezuela passa? Nós temos aqui em algumas regiões do Brasil lugares que acolhem venezuelanos. Pernambuco é um deles. Aqui em Recife nós temos lugares onde se tem acolhido pessoas que vieram da Venezuela, os venezuelanos, que vieram em busca de melhores condições de vida, tá certo? Mas além desses povos latino-americanos, também o Brasil recebe outros povos, como os africanos, por exemplo. Muitas pessoas fugindo da fome e das guerras na África vieram para o Brasil. Pessoas de Angola, por exemplo, do país de Angola, alguns nigerianos e angolanos vieram para o Brasil fugindo da fome, fugindo da guerra. Outros povos também são os da Síria, que envolvidos em conflitos com o Estado Islâmico, então muitos povos da Síria vieram também buscar refúgio no Brasil, gente. Agora o fato é, o Brasil, apesar de ser um país eleito pelos sírios, o Brasil não oferece, não tem condições de oferecer uma estabilidade econômica para acomodar de uma forma saudável uma grande quantidade de imigrantes. Isso é a realidade do Brasil, tá certo? Pois bem, pessoal, por aqui nós vamos finalizando a nossa aula com relação a esses povos todos que vieram para o Brasil, né? Nós vimos portugueses, alemães, italianos, espanhóis, japoneses, né? Poloneses, russos, gente, ucranianos. Então, foi muita gente, não é? Chineses, coreanos. Então, todo esse povo aí, que eu acabei de citar para vocês, formou esse povo que nós somos, o povo miscigenado, que é o povo brasileiro. Tá ok? Gente, pega o livro de vocês, coloque nas páginas 177 e 178, poucas questões, façam essas atividades, no caso, esta atividade, respondam essas questões e mandem para mim ainda hoje, tá bom? No mais, peço a vocês que se cuidem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.